Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Fisiologia Biomédica. Não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdos como este e ativem o sininho de notificações para receber alertas sempre que um vídeo novo sair. No vídeo dessa semana vamos falar sobre o sistema reprodutivo, começando pelo sistema reprodutor masculino. O aparelho reprodutor masculino é formado pelos testículos, dutos genitais, glândulas acessórias e pênis. Os testículos são em número de 2 e localizam-se fora da cavidade abdominal, pois precisam ser mantidos a uma temperatura inferior à temperatura corporal. Alojam-se dentro da bolsa escrotal, que é uma estrutura revestida por pele com uma camada rica de músculo liso. Os testículos são envolvidos por uma cápsula chamada albugínea, de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas. Cada testículo se divide em 250 lóbulos testiculares. Cada um destes apresenta de 1 a 4 túbulos seminíferos imersos em tecido conjuntivo frouxo, contendo vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e células intersticiais, também conhecidas como células de Leydig. Os testículos têm importantíssima função de produzir espermatozoides e hormônio sexual masculino. Os dutos genitais e as glândulas acessórias fabricam secreções que, juntamente com a contração da musculatura lisa, impelem os espermatozoides para o exterior. Além disso, essas secreções auxiliam na nutrição dos espermatozoides. Em conjunto, essas secreções e os espermatozoides compõem o sêmen ou esperma. Os túbulos seminíferos consistem em uma túnica de tecido conjuntivo, uma lâmina basal e uma camada interna, constituída pelo epitélio seminífero ou germinativo, que é onde ocorre a espermatogênese e a espermiogênese. Neste epitélio germinativo é que se encontram as células de Sertoli e as células de linhagem espermatogênica. As células de Sertoli têm forma piramidal, são alongadas, apoiam-se sobre a membrana basal do túbulo seminífero. Tem a função de produzir um fluido que, através de sua correnteza, leva os espermatozoides e também de dar suporte e coordenar a nutrição dos espermatozoides em formação, por meio da regulação da passagem dos nutrientes trazidos pelo sangue, e de fagocitar e digerir os restos de citoplasma que se desprendem das espermátides. Os espermatozoides produzidos nos testículos são transportados pelos dutos epididimário e deferente. Internamente, o duto epididimário. Tal epitélio é apoiado numa lâmina basal envolvida por tecido conjuntivo frouxo e fibras musculares lisas. Essa musculatura lisa, através de contrações peristálticas, ajuda no transporte do espermatozoide em direção ao canal deferente e também auxilia no processo da ejaculação. O duto deferente é um túbulo reto que liga o epidídimo à uretra prostática. Possui uma mucosa preguiada, uma lâmina própria de tecido conjuntivo com muitas fibras elásticas, uma camada muscular bastante desenvolvida, formada por uma camada média circular e duas camadas longitudinais. As vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulboretrais constituem as glândulas acessórias do aparelho reprodutor masculino. A função das vesículas seminais é de secretar substâncias ativadoras dos espermatozoides, como diversas proteínas, prostaglandinas, frutose, inositol e citrato. A próstata produz e armazena o líquido prostático, que é expelido na ejaculação. Ela é formada por 30 a 50 glândulas tubo-alveolares ramificadas, cujos dutos desembocam na uretra prostática. Envolvendo a próstata existe uma cápsula fibroelástica rica em músculo liso, que envia septos que entram na glândula. Na próstata, identificamos 3 zonas distintas: a zona mais interna, a zona intermediária ou de transição e a zona periférica. As glândulas bulboretrais são impares, situadas atrás da uretra membranosa. Elas têm o tamanho de uma ervilha e são glândulas tubo-alveolares com células do tipo mucoso. Sua secreção é clara e funciona como lubrificante.
O pênis é formado principalmente por 3 massas de tecido erétil e pela uretra, envolvidas externamente por pele. Dorsalmente localizam-se os corpos cavernosos do pênis. A outra massa envolve a uretra peniana e por isso chama-se corpo cavernoso da uretra. Em sua porção terminal, ele dilata-se para formar a glande. A túnica albugínea do pênis, uma resistente membrana de tecido conjuntivo denso, envolve os 3 corpos cavernosos. O prepúcio é uma prega retrátil da pele do pênis que contém tecido conjuntivo em seu interior, músculo liso. Sobre a fisiologia do aparelho, temos a espermatogênese, que é o processo que começa quando uma célula germinativa primitiva, a espermatogônia, que é uma célula relativamente pequena situada próxima à lâmina basal do epitélio. Por ocasião da puberdade, as espermatogônias começam a se dividir por mitose e produzem sucessivas gerações de células. As células filhas podem seguir 2 caminhos. Elas podem continuar se dividindo, mantendo-se como células-tronco de outras espermatogônias. Essas são chamadas de espermatogônias tipo A. O segundo caminho das células filhas é diferenciarem-se durante sucessivos ciclos de divisão para se tornarem espermatogônias do tipo B. As espermatogônias do tipo B são células progenitoras que se diferenciarão em espermatócitos primários. O espermatócito primário tem 46 cromossomos. Logo após sua formação, os espermatócitos primários entram na prófase da primeira divisão meiótica. Dessa primeira divisão meiótica surgem 2 células menores, chamadas espermatócitos secundários, que têm somente 23 cromossomos e metade da quantidade habitual de DNA. A divisão de cada espermatócito secundário resulta em 2 células, as espermátides. Células de Sertoli. As células de Sertoli são elementos essenciais para a função dos testículos. Elas são piramidais e envolvem parcialmente as células de linhagem espermatogênica. As bases das células de Sertoli aderem à lâmina basal dos túbulos e suas extremidades apiciais estão no lúmen dos túbulos. Possuem função de suporte, proteção e suprimento nutricional dos espermatozoides em desenvolvimento. Eixo hipotalâmico hipofissário testicular. O testículo é regulado por um eixo endócrino que compreende neurônios parvocelulares hipotalâmicos, produtores de hormônios liberador de gonadotrofina e gonadotrófos hipofissários, que produzem tanto o hormônio luteinizante como o hormônio folículo estimulante. O LH, hormônio luteinizante, age nas células intersticiais, estimulando a produção de testosterona necessária para o desenvolvimento normal das células da linhagem espermatogênica. A testosterona retroalimenta negativamente a produção de LH nos gonadotrófos hipofissários, seja na forma de testosterona, seja na de seus metabólicos. Todos os 3 hormônios esteroides inibem a expressão do beta-LH e do receptor GnRH. Eles também inibem a liberação de GnRH pelos neurônios hipotalâmicos. A célula de Sertoli é estimulada tanto pela testosterona como pelo FSH, além de estimular a síntese de proteínas envolvidas no aspecto funcional da célula de suporte. O FSH estimula a síntese de proteína dimérica inibida. A inibida é induzida pelo FSH e retroalimenta negativamente o gonadotrofo, inibindo seletivamente a produção de FSH. Bom, pessoal, como patologias relacionadas a esse âmbito, temos a hiperplasia benigna de próstata, que é um distúrbio comum e sua incidência está relacionada com a idade. Ocorrem sintomas de micção irritativa ou obstrutiva. A próstata pode estar aumentada ao exame retal. Não cursa com infecção do trato urinário, distúrbios neurológicos, constrições, câncer de próstata ou de bexiga. Câncer de próstata é uma patologia que acomete geralmente homens com mais de 50 anos e que aumenta de incidência com o aumento da idade. A maioria dos cânceres prostáticos é adenocarcinoma
e surgem das células cilíndricas secretoras tubo-alveolares. O câncer de próstata deve ser rastreado inicialmente pelo exame de toque retal e por um exame laboratorial denominado PSA, antígeno próstata específico em conjunto. Tumores nas células de Leydig podem causar puberdade precoce em meninos. Criptorquidia é a condição que ocorre quando, durante o período fetal, o processo de descida dos testículos da cavidade abdominal para o escroto não se faz de forma normal. E como esses testículos ficam submetidos a uma temperatura mais elevada, ocorre a inibição da espermatogênese. Lembrando que, ao findar o tópico das patologias femininas, irei comentar brevemente sobre as ISTs ou DSTs que afetam tanto o homem quanto a mulher. Fiquem de olho. Falando agora sobre o aparelho reprodutor feminino. Os órgãos genitais femininos são incumbidos da produção dos óvulos e depois da fecundação destes pelos espermatozoides. Oferecem condições para o desenvolvimento até o nascimento do novo ser. Os órgãos genitais femininos consistem de um grupo de órgãos internos e outro de órgãos externos. Os órgãos internos estão no interior da pelve e consistem dos ovários, tubas uterinas ou ovidutos, útero e vagina. Os órgãos externos são superficiais ao diafragma urogenital e acham-se abaixo do arco púbico. Compreendem o monte do púbis, os lábios maiores e menores do pudendo, o clitóris, o bulbo do vestíbulo e as glândulas vestibulares maiores. Essas estruturas formam a vulva, ou pudendo feminino. As glândulas mamárias também são consideradas parte do sistema reprodutor do sistema genital feminino. Órgãos externos. O pudendo feminino constitui a parte externa dos órgãos genitais femininos. Fundamentalmente, ele é representado por uma abertura fusiforme de grande eixo antero-posterior, de bordas muito acidentadas e situada no períneo, imediatamente por trás da sínfise da pube. Os lábios maiores unem-se anteriormente, nas proximidades da sínfise da pube, formando um ângulo agudo que se denomina comissura anterior. O clitóris é uma miniatura do pênis masculino. Como este é um órgão erétil, o clitóris é formado por um tecido esponjoso denominado corpo cavernoso, passível de se encher de sangue. O corpo cavernoso do clitóris origina-se por dois ramos, bastante longos, que se acolam medial e depois inferiormente aos ramos, inferiores à pube, indo se unir ao nível do centro da sínfise da pube, constituindo o corpo do clitóris, o qual se dirige obliquamente para a frente e para baixo, terminando numa dilatação que é a glande do clitóris. Cada lábio menor é semilunar, afilando-se nas extremidades. Ovários. O ovário é um órgão par comparável a uma amêndoa com aproximadamente 3 cm de comprimento, 2 cm de largura e 1,5 cm de espessura. Comparada à amêndoa, uma borda seria anterior e a outra posterior, o condiciona para que uma face seja lateral e outra medial. A borda medial prende-se a uma expansão do ligamento largo do útero que recebe o nome de mesovário. A borda mesovárica representa o hilo do ovário, porquanto é por ele que entram e saem os vasos ováricos. A extremidade inferior é chamada extremidade tubal e a superior extremidade uterina. O ovário está preso ao útero. Ligamento suspensor do ovário estende-se da fáscia do músculo psoas maior à extremidade tubal do ovário, enquanto o ligamento próprio do ovário vai de sua extremidade uterina à borda lateral do útero, logo abaixo da implantação da base da tuba uterina. Na puberdade, os ovários começam a secretar os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. As células dos folículos maduros secretam estrógeno, enquanto o corpo lúteo produz grandes quantidades de progesterona e pouco estrógeno. Esses hormônios transformam a menina em mulher. Tubas uterinas.
Tuba uterina é um tubo par que se implanta de cada lado no respectivo ângulo látero-superior do útero e se projeta lateralmente, representando os ramos horizontais do tubo. Esse tubo é irregular quanto ao calibre, apresentando aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Ele vai se dilatando à medida que se afasta do útero, abrindo-se distalmente por um verdadeiro funil de borda franjada. A tuba uterina divide-se em 4 regiões, que no sentido médio-lateral são parte uterina, istmo, ampola e infundíbulo. A ampola é considerado o local onde normalmente se processa a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. A porção mais distal da tuba é o infundíbulo, que pode ser comparado a um funil cuja boca apresenta um rebordo muito irregular, tomando o aspecto de franjas. Essas franjas têm o nome de fímbrias da tuba e das quais uma se destaca por ser mais longa, denominada fímbria ovárica. O infundíbulo abre-se livremente na cavidade do peritônio por intermédio de um forame conhecido por ósseo abdominal da tuba uterina. Comumente, o infundíbulo se ajusta sobre o ovário e as fímbrias poderiam ser comparadas grosseiramente aos dedos de uma mão que segurasse por cima uma laranja. Útero. O útero é um órgão oco, ímpar e mediano, em forma de uma pera invertida, achatada no sentido antero-posterior, que emerge do centro do períneo para o interior da cavidade pelvina. O útero está situado entre a bexiga urinária, que está para a frente, e o reto, que está para trás. Vagina. A vagina é um tubo músculo-membranáceo mediano, que superiormente insere-se no contorno da parte média da cérvix do útero e para baixo atravessa o diafragma urogenital, para se abrir no pudendo feminino, cujo orifício chama-se ósseo da vagina. É o órgão copulador da mulher. Glândulas vestibulares maiores. São duas pequenas formações situadas de um e de outro lado do orifício vaginal, em contato com a extremidade posterior de cada massa lateral do bulbo do vestíbulo. São arredondadas ou ovais e parcialmente sobrepostas posteriormente pelos bulbos do vestíbulo. Secretam uma substância rica em muco que umedece e lubrifica o vestíbulo. Em relação à fisiologia do sistema feminino, temos o hormônio folículo estimulante, que causa a proliferação das células foliculares ovarianas e estimula a secreção de estrógeno, levando as cavidades foliculares a desenvolverem-se e a crescer. Também o hormônio luteinizante, que aumenta ainda mais a secreção das células foliculares, estimulando a ovulação. Os dois hormônios ovarianos, o estrogênio e a progesterona, são responsáveis pelo desenvolvimento sexual da mulher e pelo ciclo menstrual. Esses hormônios, como os hormônios adrenocorticais e o hormônio masculino testosterona, são ambos compostos de esteroides, formados principalmente de um lipídio, o colesterol. Os estrogênios são realmente vários hormônios diferentes chamados estradiol, estriol e estrona, mas que têm funções idênticas e estruturas químicas muito semelhantes. Por esse motivo, são considerados juntos como um único hormônio. No começo do ciclo menstrual, a pituitária anterior secreta maiores quantidades do hormônio folículo estimulante, juntamente com pequenas quantidades de hormônio luteinizante. Juntos, esses hormônios promovem o crescimento de diversos folículos nos ovários e acarretam uma secreção considerável de estrogênio. Acredita-se que o estrogênio tenha então dois efeitos sequenciais sobre a secreção da pituitária anterior. Primeiro, inibiria a secreção dos hormônios folículo estimulante e luteinizante, fazendo com que suas taxas declinassem a um mínimo por volta do 10º dia do ciclo. Depois, subitamente, a pituitária anterior começaria a secretar quantidades muito elevadas de ambos os hormônios, mas principalmente do hormônio luteinizante. É essa fase de aumento súbito da secreção que provoca o rápido desenvolvimento final de um dos folículos ovarianos e a sua ruptura dentro de cerca de 2 dias.
O processo de ovulação, que ocorre por volta do 14º dia de um ciclo normal de 28 dias, conduz ao desenvolvimento do corpo lúteo ou corpo amarelo, que secreta quantidades elevadas de progesterona e quantidades consideráveis de estrogênio. O estrogênio e a progesterona secretados pelo corpo lúteo inibem novamente a pituitária anterior, diminuindo a taxa de secreção dos hormônios folículo estimulante e luteinizante. Sem esses hormônios para estimulá-lo, o corpo lúteo involui, de modo que a secreção de estrogênio e progesterona cai para níveis muito baixos. É nesse momento que a menstruação se inicia, provocada por esse súbito declínio na secreção de ambos os hormônios. Dessa forma, o ciclo menstrual pode ser dividido em 4 fases. Fase menstrual corresponde aos dias de menstruação e dura cerca de 3 a 7 dias geralmente. A fase proliferativa ou estrogênica, que é o período de secreção de estrógeno pelo folículo ovariano, que se encontra em maturação. E a fase secretora ou lútea. O final da fase proliferativa e o início da fase secretora é marcada pela ovulação. Essa fase é caracterizada pela intensa ação do corpo lúteo. E, finalmente, a fase pré-menstrual ou isquêmica, que é o período de queda das concentrações dos hormônios ovarianos, quando a camada superficial do endométrio perde seu suprimento sanguíneo normal e a mulher está prestes a menstruar. Dura cerca de 2 dias, podendo ser acompanhada por dor de cabeça, dor nas mamas, alterações psíquicas como irritabilidade e insônia. Patologias do sistema feminino. Entre as principais patologias que podem afetar o sistema reprodutor feminino estão vulvovaginite, que é uma alteração inflamatória ou infecciosa da vulva, vagina e colo do útero, podendo ser causada por infecção de bactérias, protozoários e fungos, ou por alteração da própria flora bacteriana. Síndrome do ovário policístico. Trata-se de um distúrbio hormonal que provoca alteração dos níveis de hormônios masculinos no corpo da mulher. Essa alteração, em geral, começa na adolescência e causa irregularidade na menstruação, alterações na pele e pode levar à formação de microcistos nos ovários. Endometriose. A endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pela presença do tecido do endométrio, camada que reveste o interior do útero fora de seu local habitual. Algumas mulheres podem não apresentar os sintomas dessa doença ginecológica. Mioma uterino. É um tumor benigno localizado no útero e que acomete geralmente mulheres de 30 a 50 anos de idade. De origem genética, o mioma uterino pode apresentar crescimento excessivo e, considerando a localização dele dentro do útero, pode causar hemorragias com coágulos, cólicas intensas, aumento do útero, dor na relação sexual e infertilidade. E em relação às DSTs que afetam tanto o homem como a mulher, são variados tipos, mas citarei aqui alguns exemplos para elucidar melhor. Como a AIDS, que é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. A doença costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS. Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes. Herpes genital. Herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível de alta prevalência, causada pelo vírus do herpes simples, que provoca lesões na pele, nas mucosas, nos órgãos genitais masculinos e femininos, provocando dor, coceira e pequenas feridas no primeiro momento. Elas formam úlceras e crostas. Sífilis, infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual, que começa como uma ferida indolor. A primeira etapa envolve uma ferida indolor na genitália, no reto ou na boca. Após a cura da ferida inicial, a segunda fase é caracterizada por uma irritação na pele. Depois, não há sintomas até a fase final, que pode ocorrer anos mais tarde.
Essa fase final pode resultar em danos para o cérebro, nervos, olhos ou coração. Cândida é uma infecção causada por micose ou fungo chamado de Candida albicans, que provoca corrimento semelhante a leite coalhado, que causa muita coceira e afeta 20 a 30% das mulheres jovens e adultas. No homem, causa coceira no pênis, vermelhidão na glande e no prepúcio. Deve-se tratar o casal. Então, meu povo, nós vimos aqui um geralzão sobre o órgão reprodutor masculino e também o feminino. E é sempre importante relembrar sobre a nossa educação sexual, para evitar algo indesejável posteriormente. Então, vamos aqui algumas dicas para vocês ficarem mais ligados. Primeiro, usem camisinha. Além de evitar a gravidez indesejada, o uso da camisinha durante as relações sexuais está indicado inclusive durante o sexo oral, prevenindo a contaminação não só pelo vírus da AIDS, como também hepatite B e C, gonorreia, herpes, sífilis, tricomaníase, candidíase, cancro mole, entre outros. Evite o contato com vasos sanitários. Os banheiros públicos costumam receber um número muito grande de pessoas. Evite contato com os assentos dos sanitários e lave as mãos corretamente antes e depois do uso. Esses cuidados previnem o contágio de várias doenças infecciosas. Não compartilhe objetos pessoais e roupas íntimas. Nas viagens com família e amigos, é comum compartilhar copos, talheres, toalhas, roupas de banho, banheiras, bidês, entre outras coisas. Essa prática também pode causar contaminação de diversas doenças transmissíveis, inclusive através da saliva. Não fique com trajes de banho úmidos por muito tempo. Doenças fúngicas, como candidíase, se proliferam em ambientes úmidos e quentes. O ideal é tomar banho logo depois de ir à praia ou à piscina e vestir roupas secas. Evite beijar na boca de pessoas desconhecidas. O beijo transmite doenças como herpes labial, gengivite, candidíase, HPV, mononucleose, entre outros. Se a boca tiver ferida, ainda há o risco de transmissão de HIV. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui mais uma videoaula do canal Fisiologia Biomédica. Eu sou o Caio, discente de Biomedicina, e espero que tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem e não se esqueçam, usem camisinha. Até a próxima, pessoal.